Bom, nesse vídeo aqui eu vou dar minha opinião sobre esse rapaz aí, o Gabriel Monteiro, tá? Ok? E o que eu acho interessante nesse cara aí é o seguinte: o fato de ele ser assim, ele ter um senso de justiça suficiente, tá? Para ele tomar determinadas posições assim, usando da autoridade policial que ele tem, tá? Para até mesmo questionar a própria polícia, tá? Isso é bastante interessante, por quê? Porque o posto, o cargo militar que ele tem, dá a ele essa prerrogativa também. Ou seja, não é somente uma iniciativa que ele decide, vou falar sobre isso, ou vou fazer isso assim, né? Ele na verdade está atuando usando do próprio direito, tá? Do exercício da profissão dele, tá? Significa que aquilo que os outros não estão fazendo, ou que estão deixando de fazer, ou que estão fazendo errado, no caso ele está fazendo da maneira certa, né? Significa que ele está trabalhando, vamos dizer assim, né? Então isso é bastante interessante, tá? Que ele, em determinadas situações onde outras pessoas não fazem, ou então fazem errado, ele faça o certo e não deixe de fazer, vamos dizer assim, tá? Só que a primeira situação é que quando se fala da polícia, tá? Da polícia e do sistema, tudo isso daí está constituído por doutrinas, tá? E alicerces humanos, consegue entender? Ou seja, essas coisas estão construídas dentro de limites humanos, consegue entender? E quando eu falo de limite, estou falando que existem algumas coisas que são propostas como certo, tá? Que na verdade são errados, tá? Ou seja, o cara é um policial e ele está fazendo o que a lei está autorizando ele a fazer, só que essas coisas são construídas, tá, sobre uma mentalidade que tem limite humano, consegue entender? Então esse é um segundo raciocínio que eu coloco, tá? Que algumas vezes ele fazendo o que a profissão dele lhe diz para fazer, e considerando até mesmo o que seria certo, assim, no ponto de vista dele, medindo com isso, tá, a profissão e o certo, tá? Muitas vezes, tá, isso vai, na verdade, ser o errado. Você consegue entender? Sim, por causa disso que eu falei, tá? Ok? Estão praticando bastante magia negra no meu olho. A terceira coisa a respeito disso é o seguinte, é o fato de ele estar completamente sozinho, tá? Eu acredito que a maneira como ele se posiciona, assim, analisando a profissão de policial, tá? Coloca ele numa individualidade muito grande, entendeu? E num desapoio muito grande. Por quê? Porque existe a sociedade, existe o povão, tá? Existe vagabundos, existem cursos satânicos, existe uma série de pessoas erradas, tá? Que compõem a sociedade nacional, consegue entender? E quando a pessoa se coloca do lado do certo, tá? Essa pessoa vai ficar muito isolada e só, consegue entender? Então muitas vezes ele vai ter que lutar contra as outras pessoas, tá? Que supostamente estaria do lado dele. Então a primeira coisa. Uma outra coisa que eu quero colocar também é sobre o costume das pessoas caminharem conforme a mentalidade que eu vou chamar de povão, consegue entender? Mas falando de alta sociedade, falando de pessoas pobres, pessoas ricas, o geral, né? Que é a mentalidade da mídia, tá? Por exemplo, a mídia representa justamente a maneira absoluta com que as pessoas pensam, ou seja, as pessoas não pensam além nem contra isso daí. As pessoas têm a mania de ser, as Maria vai com as outras, tá? De pensarem sempre pelo mesmo raciocínio, tá? Da mídia, ou seja, a mídia coloca suas ideias, o povão, então é como se isso fosse o limite máximo. E também, por esse cara ser uma pessoa social, ou seja, ele ter uma expressão social, ele está à mercê, está influenciado por isso daí, e também ele pensa conforme isso daí. O que eu quero colocar associado com isso? Por exemplo, a denúncia que eu faço a respeito dos vizinhos do crime organizado, ó, os vizinhos do crime organizado, espionagem, magia negra, tá? E a questão da peidofilia, por exemplo. Isso é uma doutrina do povão, tá? Eu tenho desmascarado aqui, por exemplo, que o esquema da peidofilia, tá? É um grande esquema, um esquema extremamente abusado, tá? De criminosos, tá?
que se apresentam numa mistura entre o social e o antissocial, tá? E como se eles fossem a mentalidade absoluta. E na verdade um completo de um absurdo, tá? Que é o esquema da manjação de piroca, ok? Significa o quê? Que quando o cara ele está associado com todas essas coisas que eu falei aqui, para não repetir, né, que é a questão de ele ser um membro militar, ele está movido pelo certo, ele não ter o apoio das pessoas, ter uma mentalidade do povão, tem uma mídia que tem a sua própria ideia, ele muitas vezes está caminhando pelo caminho certo, como se está caminhando pelo caminho errado, como se fosse o certo, tá? E está fazendo parceria com determinadas pessoas que não valem porra nenhuma, mas que estão ali ostentando ele para fazerem a sua má vontade também. Consegue entender? Então, toda essa situação, pronto. Então, é uma introdução que eu faço a respeito desse rapaz aí. E o que eu vou falar aqui? Eu acredito, tá, que se esse cara ele quisesse fazer, se ele quer fazer um bom trabalho mesmo, assim, considerando que está escrito aqui no histórico dele que ele é um ativista brasileiro, tá? Ele é um político, tá? Ele é um militar ou ex-militar, não sei, né? Tá escrito que é ex aqui, mas eu acho que ele ainda é. E vereador, tá? Se esse cara aí ele quer realmente fazer assim um bom trabalho assim com a parte da segurança, tá? Eu tô dando a minha opinião assim, o que eu acho, tá? Considerando já o histórico que ele tem assim como militar e como uma pessoa que já participou de tudo isso daí, ele tem um pouco da mídia, ele é meio jornalista também. Ele tem conhecimento de lei, tem conhecimento militar, ele tem alguma influência política, ele já caminhou já por uma estrada. O ideal para ele, tá, seria se desvincular um pouco desse grupo aí da polícia, tá? Se desvincular desses meios assim políticos assim de uma maneira mais por dentro e começar a atuar mais por fora, consegue entender? Ele ter uma participação assim por um caminho assim por fora disso daí, tá? Para que ele possa usar o conhecimento que ele tem para intervir nessas coisas, tá? E ao mesmo tempo influenciar sem estar dentro disso daí, sem estar comprometido, tá? Com determinados maus procedimentos, tá? Ou com procedimentos arcaicos, tá? Que pode tanto limitar ele como prejudicar ele também, colocar ele em oposição a demais grupos. Essa é uma opinião que eu tenho, tá? Ok? Significa que nesse ponto aí, ele vai estar fora disso daí ao ponto de ele poder questionar juntamente com as pessoas que estão com ele, tá? Uma série de coisas, tá? E até mesmo ele perceber que determinados grupos que seguem ele como político, como militar, não são grupos aprovados, tá? Para ele poder se retirar desse mal pessoal aí, tá? Desse mau grupo político que ostenta ele, tá? Desse mau grupo policial que ostenta ele também, tá? Ok? E ele se colocar numa posição, tá? Que seja assim de um civil, tá? E atuando com conhecimento. Então, por exemplo, que tipo de postura ele poderia ter? Como está escrito aqui que ele é um ativista brasileiro, tá? Ele tomar essa postura, tá? Tomar essa postura de uma pessoa. O que você é? Eu sou um ativista, vamos dizer assim, né? Não diretamente, mas dando nome à coisa, tá? E o que você faz? Eu faço alguma coisa semelhante a jornalismo, consegue entender? E qual é que tipo de conhecimento você tem? Eu tenho conhecimento de leis, eu tenho conhecimento como é que funciona a questão militar, tá? Então esse seria o conselho, tá? A melhor maneira desse cara atuar, tá? Para que ele possa se retirar, tá? Tanto de perigos, tá? Se retirar de determinados perigos, tá? Por causa da profissão, tá? E ele possa se colocar também numa posição de não estar comprometido, tá? Com o mal público que segue ele, tá? Como eu falei aqui, a questão da peidofilia, por exemplo, tá? Ok? É um exemplo, por exemplo, indivíduos que são sanguinários, consegue entender? Que são criminosos da espionagem, consegue entender? Que são satânicos, consegue entender? Que estão muitas vezes ostentando um cara como esse daí, tá? Ou estão ostentando ele, tá? Estão ostentando ele para que crimes estejam sendo cometidos a favor dele, tá?
ou então estão em oposição contra ele, estão rilhando os dentes quando alguém se aproxima de uma pessoa como ele e fala assim: ei, eu estou sendo vítima disso, estou sendo vítima daquilo. Ele ficando numa posição mais assim, mais civil, tá? Ele se coloca juntamente com as outras pessoas, tá? E ele fica qual a palavra assim, como se ele fosse um promotor de justiça, consegue entender? Uma pessoa que está para encaminhar para que seja tomada a decisão, entregue à mão de um terceiro. E aí ele fica sob o direito de questionar e a justiça nessa situação, ok? Então é isso daí, tá? Ok? Então é isso que eu penso, tá? Significa que se esse cara está em oposição, tá? Se ele está em oposição a tudo que pratica espionagem, magia negra e conspiração, se ele está fora disso daí, ó, se ele está completamente retirado disso daí, ou ele está junto com pessoas que estão fora de todo esse esquema vagabundo, tá? Que é os vizinhos do crime organizado, tá? Os vizinhos do crime organizado, conspirações de empresa, tá? Grupos que estão puxando o saco, grupos com dinheiro que estão puxando o saco dele para fazer o que é errado, ele se colocar numa posição de ativista, tá? E então procurar ver quais são os grupos que realmente estão apoiando o que ele está fazendo, consegue entender? Ok? Então acredito que essa deveria ser a postura que ele ia colocar. Inclusive eu já falei isso há um tempo atrás, tá? Um vídeo que eu falei, tá? Que a pessoa que é militar, a pessoa que sendo militar, muitas vezes deixa o posto militar para atuar como uma pessoa que se coloca em favor daquilo que é certo, tá? Como um civil assim, mais posicionado assim, com a mesma disposição de um militar, com a mesma disposição de um militar, mas na prerrogativa de um civil, tá? Essa pessoa às vezes é muito mais útil, tá? Muito mais útil do que a pessoa que está limitado por um cargo militar, tá? Ou então que está ocupado com outras coisas, tá? Que no caso vai ser, tá, o serviço de outras pessoas, consegue entender? Ok? É o que eu penso, tá? Ok? Porque toda vez que uma pessoa, pronto, eu já encerrei aqui, 12 minutos. Sempre que uma pessoa se coloca, tá, a favor do que é certo, essa pessoa vai ser vítima, tá, de conspirações, como por exemplo está acontecendo agora, tá? Eu coloquei esse homem aí, tá, bem perto mesmo de um esquema, tá, de espionagem, magia negra e conspiração, tá? Ok? Um esquema dos vizinhos do crime organizado, de espionagem, magia negra e conspiração, de espólio, tá? De uma associação de empresas com vagabundos que puxam o saco de empresas, tá? Que ganham dinheiro de empresas, tá? Para prejudicar pessoas, tá? De feminismo, uma série de coisas, tá? Já entreguei para ele todas as informações, tá? E aí logo uma dessas empresas, tá? Que financia esses vagabundos para fazer isso, tá? Para prejudicar pessoas, já está inventando um pretexto, tá? Com a questão do assédio moral e assédio sexual. Aí eu falei para você, pronto, para encerrar o vídeo, 13 minutos. O que seria assédio moral, tá? Eu não vou falar o que é assédio moral, mas eu diria que em uma palavra acabar com essa doutrina. O que eu falei sobre o assédio moral é o seguinte: sempre que aparecer um perfil de uma pessoa que exerce liderança, que tem a capacidade de exercer liderança, eles vão tentar jogar a lei do assédio moral em cima dessa pessoa aí. Consegue entender? E sempre que uma prole de vagabundos está se manifestar com todas as más intenções, uma prole, quase sempre um grupo de pessoas se manifestar com as mesmas corrupções, tá, trapaças e crimes de um assediador moral, eles na verdade vão se passar por inocentes. Por quê? Porque eles vão vir com toda um granjeio, consegue entender? Com toda uma manha, tá? Porque estão dançando conforme a música. Esses indivíduos vão passar completamente desapercebidos, tá? Ok? E a falta mesmo de um ditador mesmo, para colocar ordem nesse perfil de vagabundos, consegue entender? Ok? Consegue entender? É para isso mesmo que foi criada essa tal dessa lei do assédio moral. É a inversão, tá? A inversão da situação por um perfil que eles criaram para dizer: é isso daqui. Consegue entender? Ok? Isso daí é a presença da psiquiatria, tá? Quem faz esse tipo de coisa, quem fez é a psiquiatria, tá? Ok? E a outra coisa é a questão do assédio sexual, questão de mulher, tá? Se aproximar de mulher, olhar para mulher, gostar de mulher, é proibido para homem, tá? É uma grande de uma palhaçada, tá? Ok?
ok? Enquanto que uma mulher se procede como ela quiser, tá? E nunca é questionada por nada, tá? E não tem nem lei contra ela, tá? Ok?